Eu lembro que da primeira vez que eu assisti X-Men, eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu fiquei por dias e dias forçando a minha mão, achando que esses ossos aqui iam virar as garras do Wolverine, porque parecia que eles estavam rasgando a pele. Eu nem parei pra contar que tinha 4 e não 3. E por que eu tô falando isso? Porque é claro que até o momento, em 2017, um dos filmes que mais chamou a minha atenção e mais mexeu comigo foi Logan. Sem dúvida pra mim, um dos melhores filmes do ano até agora. Só que claro, eu tô um pouco atrasado pra falar de Logan, principalmente porque acho que tudo que poderia ser falado de Logan já foi falado em vários vídeos e textos por aí, em especial no texto do Borbs pro Judão. Eu recomendo que vocês assistam, o link tá aqui embaixo na descrição do meu vídeo. E é justamente por isso que eu não vou fazer aqui uma resenha de Logan ou até mesmo falar muito sobre o filme. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é falar um pouco sobre 5 outros filmes que eu gosto muito, que são faroestes, assim como Logan é um faroeste, só que moderno, e que em alguns casos foram uma inspiração confirmada para Logan, e em outros eu só achei tematicamente relevantes para a discussão central, ou para uma das discussões centrais de Logan, que é a violência sempre muito presente nas histórias de faroeste, que envolvem o passado e a época da Guerra Civil Norte-Americana, por aí vai. Também para dar destaque para esse gênero que eu adoro e que por muito tempo foi considerado um tipo de gênero morto, apesar de ao longo dos últimos anos estar sempre presente nas grandes premiações, com pelo menos um ou outro representante bem forte na corrida pelos prêmios. Bom, o primeiro já é manjadaço para quem gosta do gênero, é o clássico Imperdoáveis, dirigido pelo Clint Eastwood. Na verdade é um dos só 3 faroestes a já terem ganho o Oscar. O filme ganhou o Oscar de 1992 de melhor filme, mas o fato é que é um filmaço, e foi um filmaço que o Hugh Jackman já admitiu em entrevistas, inspirou muito ele quando ele foi conversar com James Mangold, diretor de Logan, para eles criarem a história de um Wolverine mais velho que é forçado ou é summonado a voltar à ação por uma causa nobre. A história é basicamente a seguinte: o Clint Eastwood vive o Bill Money, e esse cara foi há mais ou menos uns 11 anos um pistoleiro super temido do Oeste. Só que um dia, isso a gente fica sabendo no letreiro assim que o filme começa, ele conheceu uma mulher por quem ele se apaixonou e que tirou ele dessa vida. Ele virou um fazendeiro que cuida de porcos. Ela faleceu e ele ficou sozinho cuidando dos filhos e vivendo uma vida super pacata. Só que um dia um jovem pistoleiro vai até ele e chama ele para participar de uma caça-recompensa. Numa cidade vizinha, num prostíbulo, 2 vaqueiros se envolveram numa confusão e um deles cortou o rosto de uma prostituta. Só que ao invés de serem mortos ou gravemente punidos, eles tiveram só de arcar com uma multa pro dono do prostíbulo e saíram praticamente livres por decisão do xerife da cidade. Precisando de grana e achando que vai ser uma tarefa fácil para quem já matou tanta gente tantos anos atrás, o Bill Money, que agora se trata e se encara como um homem diferente de quem ele era, convoca um parceiro das antigas, Morgan Freeman, para ir lá atrás dessa recompensa junto com o jovem pistoleiro. Parece uma premissa super manjada, principalmente pro faroeste, mas na verdade é um pretexto pro Clint Eastwood de não só revisitar aquele gênero que fez ele o ícone que ele é, como também lançar uma discussão e uma reflexão filosófica sobre a natureza sombria da violência no homem e sobre a aceitação de uma natureza que pode não ser aquela que você quer aceitar. É extremamente interessante, extremamente rico, e pra você que tem paciência pra um filme que rola como um slow burner, começa mais devagar, mas tem um final, um clímax que vai fazer com certeza valer a pena se você tiver a paciência necessária pra chegar até lá, é imprescindível que você assista. Droga, somos fazendeiros. Deve ser fácil matar, se não forem para o Texas primeiro. Há quanto tempo você não mete uma bala num homem, Will? 9, 10 anos? 11. Fácil, né? Não acho que era fácil nem naquele tempo. E a gente era jovem e cheio de força. Se você estivesse zangado com eles, Will... Isso é, se tivessem feito mal a você, eu entenderia. Já fizemos trabalho pago, Ned. É... A gente achava que fazia. O que fizeram esses sujeitos? Trapacearam no jogo? Roubaram gado? Cuspiram no ricaço? O quê? Retalharam uma mulher. O quê? O segundo filme da lista, eu já falei bastante sobre ele num texto que foi publicado no Judão. O link também está aqui na descrição desse vídeo, se você quiser saber um pouco mais do filme. Ele se chama Os Indomáveis e foi dirigido pelo James Mangold, o mesmo diretor de Logan, 10 anos atrás. E é incrível como ele trabalha questões paralelas ou muito similares às que a gente vê em Logan. O filme é uma refilmagem de um faroeste clássico dos anos 50. O Bale vive um fazendeiro que lutou na Guerra Civil Norte-Americana e perdeu uma perna.
tá precisando de grana, é desacreditado pela família, o filho mais velho não respeita ele, não tem nenhuma admiração, e que é um cara que sente essa dor, sente essa falta de proximidade dos filhos e sente que falhou enquanto homem e principalmente enquanto pai. E o Russell Crowe faz uma figura lendária do Oeste, aquele pistoleiro, bandido temido por todos, líder de uma gangue sanguinária, mas que na verdade é um tipo de desconstrução desse personagem, porque logo no começo você vê que ele não parece mais estar tão à vontade nessa posição, parece que de uma certa forma o grupo de pessoas que rodeiam ele virou um peso e ele está mais focado em analisar coisas pequenas da vida, ele está sempre desenhando, mas ele ainda assim lidera esse grupo e saqueia diligências e tenta manter viva essa lenda, apesar de estar cansado dessa responsabilidade. E por uma série de fatores o caminho dos dois acaba se cruzando, o Russell Crowe acaba sendo preso e o Christian Bale acaba sendo contratado para, junto de um gato pingado de gente que não tem nada a ver um com o outro, escoltar o cara até uma cidadezinha não muito próxima da onde eles estão, onde ele tem que pegar um trem que vai sair às 3h10 para ir para a prisão de Yuma. Aí vem o título original do filme, que não tem nada a ver com Indomáveis, é 3:10 to Yuma, 3:10 para Yuma. Assim como Logan, quando tem início essa jornada, tudo vira meio que um road movie. Laços improváveis se criam, muito conflito acontece, algumas boas reviravoltas, mas aos poucos esses dois personagens meio que vão se completando e vão enriquecendo um ao outro e vão conquistando um certo respeito mútuo e desencadeando aí um drama familiar, que é algo que o Mangold trabalha muito em Logan, e nesse filme também de uma outra perspectiva, numa relação não de pai e filha, mas numa relação de pai e filho. A temática da violência e do peso que a violência traz e da marca que ela deixa, que é central em Logan, também é central em Indomáveis, mas de uma forma mais filosófica, eu diria mais macro. No final das contas, o personagem do Russell Crowe, claro, é um bandido, vil, mas ele é um cara que se transformou isso em resposta à violência que rodeou ele uma vida inteira no Velho Oeste. Ao mesmo tempo, o personagem do Christian Bale foi moldado pela violência que ele viu na guerra, pela própria violência do Oeste norte-americano, uma figura de moral inabalável, que cada vez mais resolve se entregar a essa missão de levar um bandido temido para a prisão, para provar para ele mesmo e para a família que ele é capaz disso, que ele é forte o suficiente para responder às violências do mundo. É um filmaço. Sério, goste de faroeste ou não, é muito legal que você se preste a tentar assistir, porque vale muito a pena. Muito. Come this way, I've seen him. There's gotta be 30, 40 more guns out there now. What, you in there? If you take him to the train, Pa, I'm going with you. They're gonna kill you and your father, William. And they'll laugh while they do it. Call him off. Why should I? Because you're not all bad. Yes, I am. Já que a gente tá falando de família e agora as coisas ficam mais sombrias ainda, se é que isso já era possível. Um filme de faroeste que eu assisti recentemente, gostei muito, mas já tem uma pegada um pouco mais filme de ação do que algo muito profundo. Protagonizado pelo Mads Mikkelsen, eu acho que é assim que você pronuncia o nome dele, é Mads, não é Mads. Não sou dinamarquês, não vou saber falar exatamente o certo. Que se chama A Salvação. Nele o Hannibal, eu vou chamar de Hannibal porque é mais fácil mesmo. Nele o Hannibal vive um imigrante que lutou na guerra, que está morando no oeste norte-americano e se encontra com a família depois de muito tempo, só que, e aí as coisas começam a ficar bastante intragáveis, no caminho com a família indo para casa ele acaba dividindo uma carruagem com dois caras, um deles recém saindo da prisão, e eles atacam ele, sua esposa e seu filho, jogam ele no meio do nada e levam a esposa e a criança. Depois de muito andar, muito peregrinar, ele consegue reencontrar os caras, matar ambos a sangue frio e então descobrir que o seu filho foi morto e sua esposa foi estuprada e morta. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre como o estupro de mulheres é muito banalizado como recurso narrativo nos filmes em geral. Eu acho que esse é um problema a ser apontado em A Salvação, mas eu acho que em nenhum momento é um filme que apresenta isso de uma forma muito gratuita. Enfim, o Hannibal mata todo mundo lá, não come ninguém porque ele não é canibal nesse filme, só que um dos caras que ele mata é irmão de um coronel de uma cidadezinha lá, que mantém todo mundo na base do terror e diz que vai começar a matar geral se não parecer o cara que matou o irmão dele. O Hannibal se junta com um irmão
e aí eles têm que enfrentar a tirania desse cara. Amigos, filme no Velho Oeste, meu, a não ser que seja Rango, vai ser sempre sobre morte, dor, tristeza, não tem jeito. O filme tem como seu antagonista o Jeffrey Dean Morgan, aparentemente se divertindo muito, e tem cenas de ação que são muito legais. É um faroeste bang bang mesmo pra quem quer ação direta, simples, nada muito profundo, mas que eu resolvi colocar na lista porque é um entretenimento de qualidade. E já que a gente tá falando em qualidade, aí sim, meu amigo, um dos melhores filmes dos últimos anos, Bone Tomahawk, ou como ficou chamado aqui, Rastro de Maldade, disponível aí em serviço de streaming tipo Netflix. Se você procurar, você vai encontrar lá e vale muito assistir. Esse é um filme que começa mesclando vários gêneros diferentes. Ele tem um pouco de romance, ele tem consideráveis doses de drama, tem bastante comédia, bastante humor, um humor assim meio tarantinesco, baseado em diálogos espirituosos e personagens verborrágicos que se revelam bem multifacetados e interessantes, mas principalmente elementos de filme de terror com bastante gore, capaz de te desafiar e realmente te assustar na hora que você vê e te desafiar a manter a comida ali, né, dentro da barriga. A história é bem simples, mas muito interessante e muito rica. Dois ladrõezinhos de deserto acabam mexendo num cemitério indígena que na verdade não pertence nem a o que a gente chamaria de índios. O filme toma a liberdade de criar uma tribo que parece saída do apocalipto, assim, de um filme de algum tipo de agrupamento de selvagens pré-históricos que acabou congelado no tempo. São canibais que à primeira vista nem parecem seres humanos, parecem monstros. Um desses dois consegue fugir, vai até uma cidade, começa a arrumar umas confusões porque tá bêbado lá. Os selvagens vão pra cidade pra tentar pegar o cara de volta, mas acabam levando também uma enfermeira e um dos oficiais de polícia do local. Desesperado, o marido da enfermeira, que é vivido pelo Patrick Wilson, um ator que eu gosto muito, corre atrás do xerife da cidade, que é o Kurt Russell, sensacional como sempre, para organizar um grupo de busca para tentar recuperar a mulher, enfim, os outros raptados. Integrando esse grupo, você tem aí o assistente do xerife, eu não vou lembrar o nome do ator agora, eu vou colocar escrito aqui, mas ele tá sensacional, faz um velhinho todo atrapalhão, mas que se revela muito emocionalmente importante pro filme, como um personagem cativante, e um aparentemente almofadinha que na verdade é um pistoleiro, assassino de índios, totalmente sanguinário, vivido pelo Matthew Fox, que apesar de ser um enorme babaca, é um personagem muito carismático. E eles vão com o marido perneta da enfermeira atrás desses selvagens, praticamente indo em direção à morte certa. É um filme que começa bem devagar, com um primeiro ato mais enrolado, depois começa a ficar muito legal com a interação desses personagens e no final te surpreende com muito sangue indo na sua cara, muita tensão, numa verdadeira montanha russa ali de elementos que culminam num final bastante emocionante e que te faz pensar sobre muitos aspectos da vida e principalmente sobre como pequenos erros ou pequenas decisões podem levar a consequências terríveis que a gente não pode imaginar. Principalmente no terrível e indomável Oeste. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive. Ambush! Para fechar a lista, tentando deixar o clima um pouco mais leve, a minha última sugestão é o filme Slow West, ou como ficou chamado por aqui, Oeste Sem Lei. O protagonista do filme é o Cody Smith McPhee, acho que é mais ou menos assim o nome dele. O menino que fez o Noturno em X-Men Apocalipse. Filme horrível!
Desculpa. Que vive um garoto que deixa a Europa para ir para o oeste atrás da menina que ele ama, que foi mandada para lá depois de uma confusão envolvendo aí o fato dele ser rico, ela ser pobre e eles não poderem se envolver. Essa confusão fez com que ela e o seu pai acabassem perseguidos por vários assassinos, que é uma loucura. Só que embora ele seja o verdadeiro protagonista, você logo vai descobrir que o protagonista não é o protagonista, que na verdade é o protagonista, é Michael Fassbender. Evidentemente sensacional, como na maior parte dos papéis que ele faz. Ele é um pistoleiro meio moderno para sua época, mas que combina com a estética do filme, que é bem a lá Wes Anderson. Parece realmente um conto de fadas, uma fábula do Velho Oeste. Isso faz todo sentido, porque o personagem principal é um adolescente que tem essa visão super apaixonada do mundo, que se mete numa baita enrascada de viajar, de atravessar o oceano para ir pro oeste atrás da sua amada, que está sendo perseguida por vários assassinos. Por sorte, cruza caminho com esse pistoleiro que talvez, ou talvez não, também seja interessado na recompensa, e mesmo assim enxerga tudo como se fosse uma pequena aventura ou algum tipo de coisa feliz. Só que isso é tudo uma artimanha para te fazer não sentir as verdadeiras consequências que o filme tem e mostra. No final das contas, Slow West tem essa pegada meio slow, meio soft, vai, na sua forma de retratar o oeste, mas tudo como uma forma de te pegar de surpresa. O desfecho não deixa a desejar em relação à dor ou principalmente em demonstrar as consequências e o peso da violência em relação aos outros filmes da lista ou em relação a Logan. Deep in the west, kick over any rock, and a desperado crawl out and knife you right in the heart. Lay a finger on her and I'll kill you! Bom, é isso aí, esse foi o papo do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou e ainda não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal do Perazeda, curte a página no Facebook, enfim, compartilha o vídeo, comenta, faz alguma coisa, interage aí, porque daí que esse seja um espaço legal em que eu posso falar um pouco sobre cinema e também ler um pouco, ouvir um pouco de você. Valeu? Então até a próxima. All the same.